Solana hoje tem sido um dos ecossistemas, se não, na verdade, Solana tem sido o maior ecossistema de onboarding, entrada de novos usuários dentro do mercado cripto. Nenhum outro ecossistema está tendo o poder que Solana está tendo de trazer novos usuários para o mercado cripto. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto. Primeira coisa que eu quero comentar é justamente essa questão de relevância, de interesse social. Hoje, quando a gente olha para o mercado cripto, a gente tem um dado muito interessante, Solana tendo um dos maiores interesses sociais do mercado. Isso se reflete nas últimas semanas, né? Então, quando a gente pega aqui, Solana foi um ativo que se valorizou bastante, Solana está muito próxima a romper sua máxima histórica, né? Então, Solana tem ali a máxima histórica na ordem dos $250, atualmente estamos nos $200, acredito que nós atingiremos isso daqui, muito possivelmente até o final do ano. Vejo um momento bom para Solana, e aqui eu vou falar o primeiro grande insight dessa live, e quem souber usufruir desse insight vai ganhar muito dinheiro nos próximos 6 meses, se nós continuarmos com a mesma situação. Na minha leitura, Solana e Ethereum estão extremamente subvalorizadas quanto comparado ao Bitcoin. Eu não vejo sentido em Ethereum estar $3.000, não vejo sentido em Solana estar $200 e o Bitcoin está rompendo a máxima histórica, dado todo o contexto e todo o desenvolvimento que nós temos no mercado. Eu acredito que teremos um movimento muito natural, especialmente dos investidores institucionais, de migrar o capital que está hoje sendo totalmente direcionado para Bitcoin, para Ethereum e Solana, especialmente quando a gente começa a ter uma perspectiva mais clara de ambiente regulatório. Estou falando que o Bitcoin não vai subir daqui para frente? Não. Estou falando que muito possivelmente a gente vai começar a ver a distribuição desse capital que está alocando em Bitcoin em outros ativos. E a gente sente esse efeito na Solana especificamente quando a gente olha para 2 teses específicas que tiveram altas drásticas nas últimas semanas. Quem foram elas? Drift e Raydium, e vocês vão ver que tem um racional por trás que faz muito sentido pelo fato de a gente ter esse movimento. Inclusive, no OnCryptoPro, a gente aproveitou essa alta aqui. A gente, no dia 4/10, eu adicionei 2% da carteira do OnCryptoPro em Drift. Não sei se alguém do chat que tá aí no OnCryptoPro pegou, aproveitou, surfou, mas muita gente ontem mandou mensagem pegando mais de 150% de lucro ali dentro, e aí basicamente no momento que a gente alocou, a gente tá agora no mais que dobramos o resultado em Drift. Obviamente já fizemos realização parcial, porque lucro bom é lucro no bolso, naturalmente, mas eu fiquei super feliz que eu vi um monte de feedback da galera do Pro, feliz da vida com o resultado de Drift, e especialmente um dos feedbacks que eu mais fiquei feliz foi esse daqui, que o Jones falou, né, que pô, o OnCryptoPro direcionou a carteira dele, estava investindo um monte de coisas sem fundamento e sem sentido, e agora tá feliz com o resultado. Pô. Então isso daqui para mim é incrível. Mas, antes de eu comentar mais e me aprofundar sobre o ecossistema de Solana, eu preciso dar um passo atrás, eu preciso explicar o momento de mercado para vocês. E por que eu quero explicar esse momento? Porque a partir de agora a gente vai ter uma mudança de comportamento do mercado muito importante. Os choques que nós precisávamos para ter uma continuidade desse movimento de alta, pelo menos saudável nos próximos 3 a 6 meses, eles acabaram de acontecer nessa semana. Então, o que nós estamos vivenciando de alta agora não é um efeito necessariamente só dos eventos que aconteceram nessa última semana. É um efeito principalmente de setembro para cá. Setembro foi quando a gente começou o primeiro processo de corte de juros. Banco Central Europeu fez corte de juros em agosto, Banco Central Inglês fez corte de juros em agosto e Fed fez em setembro. Esse efeito corte de juros, mais estímulo da China, está começando a refletir agora no mercado de capitais. E agora a gente teve mais uma onda de novos estímulos positivos para o mercado de cripto. E provavelmente a gente vai ver a precificação desse processo nos próximos 3 meses. Isso significa que a alta infinita, sem queda, sem sustos? Não. Sinceramente, quando eu olho especialmente para short-term holders, dei esse alerta até para o pessoal do OnCryptoPro de uma forma mais detalhada ontem, eu sinto que a gente pode estar entrando no primeiro momento que a gente vai ter uma breve correçãozinha, porque a gente está um pouco esticado em termos de sentimento da forma que o mercado está lidando, mas eu acredito que a gente vai continuar, são correções pequenas, brandas, para a gente continuar esse momento. E o que a gente tem de relevante que está acontecendo no mercado agora, e é muito interessante, é muito importante. Primeira coisa, eleição do Donald Trump. Donald Trump, a gente tem os Estados Unidos agora a favor de cripto. E o que mudou?
primeiro, a vitória do Trump foi uma vitória esmagadora. Trump ele tem muito mais força sobre o Congresso americano, sobre a estrutura americana, para direcionar interesse, para direcionar fatos ali dentro. Isso daqui é um ponto que ajuda muito ele. Mas, para mim, o ponto mais importante, isso daqui pouca gente viu. Hoje, 60% do Congresso americano e 20% do Senado dos Estados Unidos é a favor de cripto. Vocês têm dimensão do que a gente está falando aqui? Realmente, hoje nós temos maioria no Congresso americano para leis que vão jogar a favor do nosso mercado. Exemplo, reserva estratégica de Bitcoin. Exemplo, regulamentação a favor de cripto. Exemplo, demissão do Gary Gensler. Todos esses processos que a gente precisava para facilitar a jornada do mercado de cripto se tornaram plausíveis a partir de 2025. Então, possivelmente, essas mudanças ou essas expectativas de mudança serão um dos fatores que nutrirão o varejo e o interesse do varejo nos próximos meses. Chamarão a atenção das pessoas, as pessoas ficarão mais eufóricas. Nós, de fato, estamos vivendo uma nova era dentro do mercado cripto. Um mundo completamente diferente no pós-eleição. Orlando, isso significa que nós teremos um ciclo maravilhoso e tudo de bom vai acontecer? Não. Isso significa que a gente realmente tem muitos catalisadores positivos para esse ciclo. Sinceramente, esse ciclo ainda vai ser um pouco mais restrito do ponto de vista de injeção de liquidez, mas do ponto de vista regulatório, de facilitação, de fato, isso daqui tem um impacto muito grande. Isso daqui ajuda bastante a gente. Outro ponto é justamente as especulações em relação à demissão do Gary Gensler, que está se construindo muito forte. Muito possivelmente a gente deve ter essa demissão já em janeiro. Para mim, esse pode ser um evento que vai impactar muito o mercado, e eu falo muito mais por chamar a atenção do que propriamente capital. Mais uma vez, são dinâmicas mais especulativas. E, potencialmente, isso deve ter sido um dos fatores que mais contribuiu com a alta da Solana. Não à toa que a Canary Capital pediu ETF de Solana em outubro, e agora a gente tem uma alta probabilidade, acredito, que em 2025 nós teremos a aprovação do ETF de Solana. Muito possivelmente ETF de Solana e de XRP nós teremos em 2025, com essa mudança de paradigma regulatório da SEC. Então esse daqui é um insight bem legal, e é um dos grandes motivos que a gente está tendo toda essa movimentação. Inclusive, essa é só uma das minhas teses para esse momento de mercado, até porque a gente também está tendo uma mudança muito interessante institucional. Outro detalhe legal de ser comentado aqui é em relação a BlackRock. BlackRock ultrapassou o ETF dela de ouro com o ETF de Bitcoin. O ETF de Bitcoin hoje tem mais capital investido que o ETF de ouro da BlackRock. Então isso mostra justamente essa demanda institucional. Talvez a estratégia da BlackRock de ter lançado o seu ETF Spot Bitcoin no ano de 2024 foi uma das estratégias mais lucrativas da história dessa gestora. E possivelmente, esses caras vão investir muita grana em 2025 para conseguir fazer sucesso nisso. Acredito que investirão no ETF de Ethereum, acredito que poderão olhar para outros ecossistemas, tokenizações de fundo. Eu conversei com um analista da BlackRock há umas 3 semanas atrás. Ele não toca a área de digital assets, toca outra área lá dentro, e ele falou, a BlackRock é uma instituição que está muito comprada na tese de cripto. Então isso para mim é um ponto que me anima bastante, é um ponto que eu vejo com muitos bons olhos. Segundo ponto, e esse daqui para mim é o ponto mais importante que a gente teve nessa última semana, estímulos macroeconômicos da China. A China aprovou um pacote de 1,4 trilhões de dólares para a sua economia, porque isso daqui é muito interessante para a gente. E assim, quando eu falo muito interessante, é muito interessante mesmo, porque isso daqui vai dar mais liquidez para o mercado nos próximos 3 a 6 meses. Então isso tende a continuar fomentando. É o segundo pacote de estímulos grande que a China faz nesses últimos meses. Então isso daqui é um ponto muito positivo. Para mim, de tudo que aconteceu na última semana, esse é o ponto mais relevante do ponto de vista de capital, de continuidade desse ciclo de alta, porque a questão da eleição é mais uma especulação. Isso daqui é um fato concreto. Então a China aprovou esse pacote, e isso daqui abre justamente aquela tese. Expansão de M2 jogar o mercado de cripto para cima e a gente conseguir valorizar e gerar ainda mais resultado. Então isso aqui é um ponto muito legal, um ponto muito bom, é um ponto que constrói muito a nossa perspectiva de crescimento e desenvolvimento do mercado. E para mim, como eu comento, se eu fosse escolher um único indicador fundamental para a gente acompanhar, eu escolheria M2 global
E, por enquanto, o M2 Global indicando que a gente tem uma continuidade de ciclo de liquidez, tá bom? Então a gente tem uma perspectiva muito legal disso. Terceiro ponto, muito importante que aconteceu essa semana, corte de juros do Fed, adicionando mais liquidez. Mas aqui tem uma pegadinha. E aqui, de verdade, esse insight que eu quero passar aqui para vocês é talvez um insight mais importante para vocês entenderem quando vai ocorrer a virada desse ciclo. Prestem bastante atenção nisso daqui. Fiz um detalhamento sobre como que funciona a diretriz do Fed, até compartilhei de forma mais aprofundada lá para o pessoal do Pro. Mas basicamente a gente teve corte de juros, que é bom para a economia, traz crédito. O Ripple para banco seduziu também, traz crédito para os bancos. Mas o Fed, ele ainda está em aperto monetário. Então, diferente do que muita gente fala, o Fed ainda não está injetando dinheiro na economia, pelo contrário. O Fed está tirando da economia 25 bilhões a todos os meses. Está no seu menor balanço patrimonial desde agosto de 2021. Isso daqui vai reverter. Nos próximos 12 meses, o Fed vai ter que fazer recompra de títulos. Ele vai precisar expandir o balanço dele no primeiro momento. E o Fed também não está fazendo estímulo no mercado imobiliário. Só que isso daqui vai ter um resultado. Essa mudança de política aqui vai jogar a inflação lá para cima. Não estou falando que isso vai acontecer nessa janela de tempo, agora, próximos 2, 3 meses. Nos próximos 6 meses, possivelmente o Fed injete até dinheiro na economia. Mas depois disso, ele vai entrar num contexto inflacionário. E existe uma chance razoável da gente ter que antecipar essa estabilização de corte de juros. O mercado já está começando a precificar isso. E o Banco Central inglês falou a mesma coisa. Eles cortaram juros, mas eles estão com receio da questão de inflação. Então isso aqui é um insight muito bom para vocês entenderem. Nós estamos numa posição excelente para esse ciclo. Provavelmente os próximos 3, 6 meses serão muito bons para a gente. Mas se eu posso falar uma frase, e essa frase eu tenho falado muito dentro do CryptoPro, tenho falado muito para os meus clientes da mentoria, é uma frase que eu sigo bastante, que é uma frase que é atribuída ao Warren Buffett. Quando você estiver na festa, aproveite-a, mas dance perto da porta. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, galera. Aproveitem que todo mundo tá ficando eufórico, todo mundo tá ficando no fomo, todo mundo tá ficando irracional, todo mundo acha que só começou a festa e que essa festa durará muito e muito tempo. Especulem pra caramba, posicionem-se, assumam riscos. Mas não se esqueçam que os ciclos de mercado são implacáveis e que uma hora a inflação vai voltar a subir, as coisas vão voltar a se complicar, nós voltaremos a ter problemas no cenário macroeconômico, nós inverteremos isso e o mercado de cripto cairá. Não estou falando que isso vai acontecer semana que vem, nem mês que vem, mas estou falando que no horizonte razoável de tempo, talvez daqui a 6, 8 meses, isso pode vir a acontecer. Então tomem cuidado, porque nos próximos 6 meses a gente vai ficar cada vez mais racional e vai se divertir cada vez mais com o mercado, mas pelo contrário, nós também esqueceremos de tudo isso. E junto com esse movimento, apesar de tudo, né, bancos centrais invertendo aqui. Eu comentei bastante sobre isso, bastante sobre essa tese, e a tese de liquidez construindo muito essa dinâmica. Então, o que eu quero concluir aqui com tudo isso é, estamos realmente num momento bom, mas nós temos que ter os cuidados devidos com todas essas estruturas. Mais uma vez, isso não vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, mas a gente vai construir esse processo. A gente está construindo o processo do mundo ficar bem inflacionário. Um dos melhores relatórios que eu assino, relatório fechado que eu assino, ele falou, 2025 igual a inflação. Esse será o maior risco que a gente vai ter. Então, assim, isso é uma coisa que eu estou escutando de alguns gestores, de algumas pessoas, e é legal a gente estar sempre antenado e antecipando tendências. Mas posto isso, tudo isso de bom está acontecendo no mercado, isso está trazendo mais liquidez, mais perspectiva. E aí, um dos ecossistemas que mais surfou isso é Solana. E eu sei que a pergunta, até que eu puxei no início da live, por isso que eu fiz todo esse preâmbulo, toda essa visão, Solana continuará crescendo? E mais importante do que isso, quem dentro da Solana que será responsável por esse crescimento? Solana tem um comportamento muito interessante, se a gente observa nos últimos meses, ela teve um crescimento realmente exponencial, um crescimento que a gente tem que continuar acompanhando, mas o que mais me chama de Solana é a fração de novas carteiras
Solana hoje tem sido um dos ecossistemas, se não, na verdade, Solana tem sido o maior ecossistema de onboarding, entrada de novos usuários dentro do mercado cripto. Nenhum outro ecossistema está tendo o poder que Solana está tendo de trazer novos usuários para o mercado cripto. E isso daqui é um posicionamento muito forte que Solana está tendo. Por quê? Porque basicamente hoje esse é o maior ecossistema do mercado cripto. Solana tem metade das carteiras ativas mensais do mercado cripto. Então, quando a gente investe em Solana, a gente tem que ter isso em mente. Por quê? Porque se Solana é o ecossistema que mais faz onboarding de novos usuários, a gente tem que investir em teses simples, óbvias e claras e que atraem o mercado varejo, os usuários iniciais. Então a gente tem que entender como essa massa pensa, porque esses provavelmente vão ser os ecossistemas que crescerão em Solana. Que outro ecossistema que tem essa característica? Base, que é o ecossistema EVM que mais atrai novos usuários, e Near, que é o ecossistema não EVM, junto com Solana, que mais atrai pessoas. Esses três aqui, quando vocês pensarem nesses, vocês têm que pensar o que atrai varejo. Outros caras que vão ter essa característica, Tom, Sui e Aptos. Todo mundo, varejo. Já quando a gente pega um ecossistema como, por exemplo, Ethereum, aí a gente está pensando em institucional. Então, a lógica de coisas que a gente investe para especular é diferente. Base, Solana, Near, Tom, Sui, Aptos, quem estiver especulando em qualquer um desses ecossistemas, pensem que vocês estão apostando na entrada de novos usuários e apostando em narrativas e teses que atraem esses novos usuários. Telegram Mini App, GameFi, Gambling, aposta, mercado preditivo, que também é um nome bonito para aposta, meme coins, isso que vai vender nesses ecossistemas. No caso de Base um pouco menos, porque Base também tem muita alavancagem financeira. Base também conversa um pouco mais com o institucional. E Ethereum, com certeza, é o cara que mais conversa com o institucional. Hoje as grandes bases do mercado estão tendo. Solana tem institucional? Tem, mas tem menos relevância. E o outro ponto, o outro detalhe de Solana é justamente esse onboarding do varejo. Solana cresceu muito de relevância. Bitcoin e Ethereum também, tá? Muita inovação acontecendo aqui. Ethereum, inclusive, tem uma tese de um DeFi renascendo que é bem legal. Eu tô apostando em alguns novos mercados que não existiam em Ethereum, que vão começar a existir agora e que me chamaram muita atenção. Fizeram muito sentido na minha mente aqui. E aí, a gente tem alguns insights que eu quero que vocês tenham para Solana, para posicionar, e eu quero passar alguns dos ativos que eu estou vendo que tem essas características. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, Solana é um ecossistema do varejo. Então, o centro é o retail. Então, tudo que atrai o varejo, a gente pode olhar com mais bons olhos em Solana. Para mim, quais são os 3 pontos principais que atraem varejo? Primeiro, mercados preditivos, aposta. O varejo gosta de emoção. O varejo gosta de coisas simples. Por que a eleição do Donald Trump cresceu tanto dentro da Polymarket? Porque era um evento de repercussão global e que todo mundo olhava com atenção. Então, quando a gente tiver outros eventos de repercussão global que todo mundo olhará com atenção e poderá especular em cima disso, provavelmente isso vai gerar um efeito positivo para Solana e para teses associadas a isso. E aí que entra Drift. Qual que foi o grande motivo que eu aloquei em Drift particularmente em outubro deste ano? Mas então, primeira coisa, mercados preditivos, Drift, que tem essa característica. Segunda coisa, meme coins. O varejo adora a ideia de ficar rico rápido. Por que eu coloquei entre aspas? Porque, sinceramente, a maioria das pessoas perde. Tinha um estudo da quantidade de moedas mortas na Pump.Fun e é bizarro. Solana é o ecossistema que mais cria moeda. Solana sozinha cria mais moeda do que todos os outros ecossistemas juntos do mercado de cripto. Mas, sem sombra de dúvidas, vai ser algo que vai especular. Então, Pump.Fun é um ponto a se observar. Inclusive, aqui vai ter airdrop, tá? Aqui vai ter airdrop. Em Pump.Fun vai fazer airdrop.
Não sei se é um airdrop que vale a pena tanto entrar, porque tem muito usuário, tem muita carteira ativa, provavelmente eles vão ter uns critérios meio esquisitos. Mas, sem sombra de dúvidas, eu vou olhar. Não sei se eu investiria em Pump.Fun. Eu quero ver como que eles vão lançar o token. Mas é um token que eu tenho interesse. Porque, para mim, é uma das teses que mais se encaixa com as características que nós temos dentro do ecossistema de Solana. Não é à toa que, para mim, para quem quer investir na cultura da meme coin, no hype da meme coin, sem se expor a ativos de meme coins, comprar Solana é uma das ideias mais legais que tem, porque Solana cresce muito em cima dessa cultura, em cima desse desenvolvimento. Eu até já tinha comentado isso alguns vídeos atrás, e é um dos pontos que eu vejo que o varejo da Solana faz. Terceiro ponto, DEX. Então, aqui é ecossistema de Solana, muita especulação em ativos. Aqui eu cito dois, Jupiter e Raydium. Particularmente não tenho eles em carteira. Jupiter eu uso para farmar airdrops, Raydium eu não tenho em carteira. Esses dois aqui eu estou citando, eu não tenho em carteira. Mas eu acho que é válido citar, por quê? Porque são ativos que conseguem capturar alguma forma Solana. Tem Marinade, tem Gito também, que seria a parte staking Solana, que está muito bem desenvolvida, dicas de passagem, mas eu não tenho tanto interesse, porque hoje, para mim, a solução que mais se entrega do ponto de vista de stake de Solana é Gito, mas o grande problema da Gito é que ela vai passar por um processo de inflação muito, muito severo, e eu não tomaria esse risco, enquanto Marinade eu não vejo um desenvolvimento tão forte. Então, se eu fosse especular em alguma outra coisa, diferente de Drift, hoje talvez eu olharia para Jupiter e para Raydium dentro da Solana, tá? Seria o que eu olharia. Particularmente não estou investindo. Jupiter eu tenho um pouco por conta de farming de airdrops, mas é para carteira de airdrops no meu caso. E aqui eu quero dar um disclosure muito importante, um aviso muito importante para vocês, para quem investe e especula dentro do ecossistema de Solana. O ecossistema da Solana é um dos ecossistemas mais difíceis que existe para se investir. É um dos ecossistemas que mais possui manipulação. A política de supply e a transparência de dados da Solana é muito ruim comparado a outros ecossistemas. Tem muito golpe, tem muito scam, tem muita coisa ruim. O ecossistema de Solana é um ecossistema muito especulativo. Tem pouca usabilidade real quando comparado a outros ecossistemas mais consolidados, até pelo seu tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado e saber selecionar da forma correta os ativos dentro do ecossistema de Solana, porque senão a gente vai tomar ferro. Então, quem estiver investindo no ecossistema de Solana, tenha essa consciência, por favor. E se você quer uma dica de lugar para acompanhar, para falar de ecossistema de Solana, acompanhe esse fundo aqui, Multicoin Capital. Esse é um dos fundos mais competentes para investir em Solana. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto.